Fala aí, pessoal. Estou aqui trabalhando, hoje é dia de home office, e vejam só a discussão que surgiu aqui no processo. É uma execução de título extrajudicial de uma dívida de condomínio. O devedor foi citado, não pagou a dívida em 3 dias, também não apresentou embargos à execução no prazo de 15 dias. E aí a execução prosseguiu. Tempos depois, quando o condomínio já tinha penhorado o imóvel e estava em vias de fazer o leilão judicial, aí o devedor apresentou uma petição chamada exceção de pré-executividade, alegando que o imóvel era bem de família e, portanto, não poderia ser atingido. Aí o condomínio se manifestou dizendo o seguinte: olha, essa alegação ela está preclusa, porque o devedor deveria ter suscitado esse tema em sede de embargos à execução. Ele não fez, precluiu. E aí, quem será que tem razão nessa discussão? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar de uma vez por todas as diferenças entre os meios de defesa do executado e ainda vou te dar uma dica de ouro sobre a exceção de pré-executividade que as bancas adoram cobrar. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou Bruno Terra, juiz de Direito em São Paulo e professor aqui da Casa de Processo Civil e Direito do Consumidor. E antes de começarmos a desvendar esse tema, já faz aquele ritual de aprovação, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nesse vídeo nós vamos resolver definitivamente as suas dúvidas sobre os meios de defesa do devedor. Aqui nós vamos abordar o motivo da diferença de tratamento entre as defesas, as características dos embargos à execução, as características da impugnação ao cumprimento de sentença, comparando um e outro, e por fim, a famosa exceção de pré-executividade. Bora começar? Pessoal, para entender a diferença, primeiro nós precisamos compreender a origem do crédito que está sendo executado, ou seja, o título executivo. Quando nós falamos em cumprimento de sentença, o título é judicial. Isso significa que ele foi formado dentro de um processo com a participação do juiz, com contraditório, ampla defesa. O direito do credor já foi amplamente debatido e reconhecido numa sentença que já transitou em julgado. Então existe uma segurança jurídica muito maior. Já na execução de título extrajudicial, o título, que pode ser um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado por 2 testemunhas, ele foi criado fora do ambiente do Poder Judiciário, apenas entre os contratantes. E a execução será a primeira vez que o juiz estará tendo contato com aquele título, com aquele documento. Percebe a diferença? No primeiro caso, nós já tivemos um grande debate. No segundo, o debate vai começar agora. E é por isso que os meios de defesa são tão diferentes. Agora que nós entendemos a lógica, vamos comparar as duas defesas ponto a ponto. Fica de olho na tela que vão aparecer as informações mais importantes. Primeiro ponto, natureza jurídica. Os embargos à execução são uma ação autônoma, um processo novo que corre em apenso à execução. Já a impugnação é um incidente processual, isso é o que prevalece na doutrina. Uma simples petição apresentada nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Segundo ponto, prazo. Nos embargos, o prazo é de 15 dias contados da citação do executado. Na impugnação também são 15 dias, mas eles são contados após o término do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário da dívida. Esse é um detalhe que derruba muito o candidato. São 15 mais 15. Terceiro ponto e mais importante, matéria de defesa. Como os títulos nos embargos nunca foram discutidos no judiciário, a defesa é muito ampla. O executado pode alegar praticamente tudo que poderia alegar num processo de conhecimento, conforme o rol do artigo 917 do CPC. Se vocês abrirem aí o 917, verão que ele até começa com uma lista de matérias que podem ser alegadas: inexigibilidade de obrigação, penhora incorreta, excesso de execução, etc. Mas lá no inciso 6º ele traz uma previsão que é super aberta. Qualquer matéria que ele seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. E aí aqui entra virtualmente qualquer alegação. Já na impugnação, como a matéria já foi discutida e acobertada pela coisa julgada, a defesa é muito mais restrita. As matérias que podem ser alegadas estão num rol taxativo do artigo 525, parágrafo 1º do CPC, como pagamento, prescrição superveniente, etc. E aí pode surgir a dúvida: professor, esse rol ele é taxativo mesmo? A resposta é sim, via de regra. Mas também se admite a alegação de matérias de ordem pública desde que não estejam acobertadas pela coisa julgada. E aqui vai uma dica ótima para concurso. As bancas adoram trocar as matérias. Elas colocam uma matéria que é de embargos numa questão sobre impugnação e vice-versa. Então fique atento às listas do 917 e 525 do CPC. Quarto ponto, efeito suspensivo.
Aqui o CPC traz uma disciplina idêntica nas duas formas de defesa. Tanto a impugnação quanto os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, eles não impedem o prosseguimento da execução. No entanto, é possível que o juiz defira o efeito suspensivo caso presentes os requisitos legais: garantia do juízo, fundamentação relevante e risco de dano grave com o prosseguimento da execução. Vejam que os requisitos são os mesmos da concessão da tutela provisória, com o acréscimo da exigência de garantia do juízo. Tomem cuidado, a garantia do juízo não é um requisito para a apresentação da impugnação ou dos embargos à execução. Ele é um requisito apenas para a concessão do efeito suspensivo. Mas eu posso ajuizar os embargos ou a impugnação sem garantir o juízo. Se eu quiser efeito suspensivo, aí eu preciso garantir o juízo com penhora, depósito, algumas das formas legais. Beleza, professor, já entendi. Mas e se existir um erro tão grosseiro, tão óbvio na execução, que o juiz possa enxergá-lo de cara, sem precisar de mais provas, de dilação probatória? Por exemplo, uma execução de uma dívida manifestamente prescrita. Será que é necessário apresentar impugnação ou embargos à execução? Lembrem que os embargos, enquanto petição inicial, eles exigem recolhimento de custas, eles são uma ação, então existe um ônus financeiro naquela apresentação. E além disso, pode acontecer também de o devedor perder o prazo para os embargos ou para a impugnação. E aí, será que ele fica de mãos atadas? A resposta é não. E é aqui que entra o nosso último tópico do vídeo de hoje, que é a exceção de pré-executividade. Ela é uma criação da doutrina, mais especificamente de Pontes de Miranda, que depois foi acolhida pela jurisprudência e se tornou bastante popular na praxe forense. E embora a exceção de pré-executividade não esteja expressamente prevista no CPC, ela é amplamente aceita pela doutrina e pela praxe forense. A exceção de pré-executividade consiste numa simples petição sem necessidade de recolhimento de custas, sem prazo limite, e a finalidade é alegar matérias de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício e que não exijam dilação probatória, ou seja, a prova tem que ser apresentada de plano, mesma lógica do mandado de segurança. Exemplos clássicos de cabimento da exceção de pré-executividade: ilegitimidade de parte, estão cobrando uma dívida que é do meu irmão, não é minha; prescrição, pagamento já realizado; impenhorabilidade de bem de família. A respeito da exceção de pré-executividade, que alguns preferem chamar de objeção de não executividade, nós temos a súmula 393 do STJ, que trata da admissão desse instrumento de defesa na execução fiscal e também menciona os seus requisitos. Apesar da súmula tratar da execução fiscal, esse mesmo raciocínio, essa mesma inteligência se aplica amplamente a todas as execuções em geral, tanto de título judicial como de títulos extrajudiciais. A exceção de pré-executividade é uma ferramenta bastante útil e muito usada na praxe forense, e por isso mesmo também o seu destaque nas provas de concurso. Eu mesmo aqui nas varas cíveis de Campinas dificilmente passo mais de uma semana sem apreciar pelo menos uma exceção de pré-executividade. Aliás, vamos resolver aquele caso que eu mostrei no começo do vídeo? Bom, era uma execução de condomínio, o devedor não apresentou os embargos à execução no prazo legal, houve a penhora do imóvel e só aí que o devedor apareceu apresentando a famosa exceção de pré-executividade, alegando que o bem era bem de família. Primeiro ponto, o condomínio argumentou que essa alegação estava preclusa porque deveria ter sido apresentada nos embargos à execução. O condomínio tem razão aqui? Não tem. Por quê? Como nós acabamos de estudar, a exceção de pré-executividade não possui um prazo determinado, até porque ela não tem previsão na lei, é uma criação doutrinária aceita pela jurisprudência. E além disso, a exceção serve justamente para alegar matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano. E é exatamente esse o caso da alegação de bem de família. É uma matéria de ordem pública, a jurisprudência é muito farta nesse sentido e também pode ser comprovada de plano, não demanda dilação probatória. Portanto, é plenamente admissível a exceção de pré-executividade nesse caso. Agora, e no mérito? Será que o devedor tem razão e é caso de desconstituir a penhora? E aqui a resposta é negativa. Isso porque a lei do bem de família traz algumas exceções à proteção legal, ou seja, alguns casos em que o bem de família pode ser penhorado, e uma dessas exceções, lá no artigo 3º, inciso 4º da lei, é justamente a execução de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Então, nesse caso, eu vou aceitar a exceção, porque ela é formalmente cabível, mas no mérito irei rejeitar a alegação
de impenhorabilidade. Então, para a gente concluir, se ligue aí nos requisitos da exceção de pré-executividade. E aí, ficou mais claro agora? Recapitulando, a grande diferença entre os embargos e a impugnação está na origem do título executivo, o que define a amplitude da matéria de defesa. E para aqueles erros evidentes que o juiz poderia conhecer de ofício, sem dilação probatória, nós temos a ágil e eficaz opção da exceção de pré-executividade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que também vive confundindo esses institutos. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual outro tema de processo civil você quer ver explicado aqui no nosso canal. A sua sugestão pode virar o nosso próximo vídeo. Grande abraço, bons estudos e até a próxima!